Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Tiago e hoje nós vamos falar um pouco sobre a manipulação adequada de vidrarias e equipamentos, no ambiente de laboratório, seja ele de ensino ou laboratórios de pesquisa. A ideia principal é trazer e chamar a atenção para algumas condutas que nós precisamos ter para evitar qualquer tipo de risco ou acidente, ao utilizar esses ambientes. Primeira coisa que nós temos que estar cientes é que, ao adentrar esse tipo de ambiente, nós vamos nos deparar com um número significativo de vidrarias e equipamentos. Cada uma dessas vidrarias para uma finalidade, os equipamentos também, são utilizados cada um para finalidades distintas, e é aí que vem justamente a conduta de que, para manipulá-los, para utilizar, nós precisamos pesquisar e entender como eles são feitos, para que eles servem, como que é a maneira correta de utilização. Sabendo isso, nós evitamos possíveis acidentes dentro desses espaços de laboratório. Seja acidentes para você, que traga algum risco físico a você, a um colega ou qualquer pessoa que vai usar esse espaço, ou até mesmo risco que possa comprometer a instalação desse laboratório. A maioria dos equipamentos, a maioria, na verdade, dos materiais que estão presentes nesses laboratórios ainda são feitos de vidro. Daí que vem a denominação comum, vidraria. Nem tudo que a gente denomina de vidraria é necessariamente de vidro. Nós vamos ver que tem outros materiais. Mas a maioria ainda é feito de vidro. Por quê? O vidro apresenta umas propriedades ainda muito interessantes para se manipular, para se trabalhar com substâncias químicas, tá? Uma delas é a transparência, que te permite ter uma maior observação dos processos químicos que podem ocorrer, uma reação, um processo de aquecimento, resistência ao calor, e por ser praticamente um material inerte. O vidro pouco reage, ou interage com produtos químicos de um modo geral. Então, você consegue promover reações, processos físicos, sem que haja uma agressão a esse material. Obviamente, que o uso dessas vidrarias, elas têm finalidades próprias. Algumas substâncias você pode utilizar com o vidro, mas não é recomendável que você deixe essas substâncias muito tempo em contato com o vidro. Alguns tipos de ácido, alguns tipos de base e assim por diante. Então, convém, como já foi falado em outros vídeos, conhecer as propriedades dos reagentes químicos que você vai manipular, para também não provocar nenhum tipo de dano a essa vidraria. Quais são os cuidados? O vidro, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem uma fragilidade, ele pode sofrer quebra. Então, ao manipular qualquer material feito de vidro, nós precisamos evitar choques térmicos, mesmo o vidro sendo temperado. Então, se nós estamos fazendo um aquecimento utilizando um Becker, um Erlenmeyer, nós não podemos tirar aquele Becker, Erlenmeyer e colocar imediatamente em cima da bancada fria, sobre a pedra. Isso dá um choque térmico e o vidro pode não resistir. Então, é importante deixar esfriar ou colocar sobre algum aparato que não tenha esse choque térmico. Tá? Por quê? Ao ocorrer um choque térmico ou um choque físico, você pode lascar o vidro e aí você acaba transformando ele em um material de risco que pode trazer possíveis cortes a você, ou formar materiais pontiagudos, que podem perfurar você, sua mão, seu braço, ou qualquer outra parte do corpo. Então, a gente precisa estar muito atento a manipular materiais que são feitos de vidro. Tá? Aqui nós temos algumas vidrarias mais comuns utilizadas em laboratório, a maioria ela é feita em vidro, então nós temos aqui Beckers, Erlenmeyers, balões volumétricos, pipetas, temos ali tubos de ensaio, buretas, funis. Então a grande maioria ainda é confeccionada em vidro devido principalmente a essas propriedades, ao qual eu já falei, a transparência, por exemplo. E tem muitas outras vidrarias, outros materiais confeccionados com vidro específico para a utilização, sistemas de destilação, extração e assim por diante. Quando nós vamos trabalhar com vidros em laboratório, entenda que dentro de um laboratório de pesquisa ou dentro de um laboratório de ensino, o que menos nós devemos utilizar é a força física
para conseguir fazer as adaptações necessárias dos sistemas, né, que nós vamos utilizar, seja os sistemas de destilação, a conexão entre vidrarias, né, ou utilizar uma simples pipeta ou bureta. Então, a gente evita imprimir muita força nos materiais de vidro. Na verdade, se você estiver imprimindo força, é porque algo errado está acontecendo, né? Na manipulação dessas vidrarias que envolvam encaixe, por exemplo, o que nós precisamos é um jeito, né? Nós precisamos saber manipular e encaixar, seja rosqueando, né, com cuidado, nada de forçar, porque ao forçar você cria tensões, né, pontos de tensão no vidro, e o vidro é um material rígido, ele não é maleável, e aí você promove trincas, e o vidro quando lasca, né, dependendo do sentido da força que você imprime, ele pode simplesmente escorregar e cortar o seu braço ou perfurar a sua mão. Então, a gente recomenda evitar qualquer tipo de força na hora de manipular materiais de vidro, seja materiais que envolvam encaixe, então eu vou encaixar, eu tenho que tomar cuidado, é um encaixe suave, sutil, na hora de desencaixar também, né? Às vezes acontece de ter travas, né? Principalmente quando nós temos, igual aqui na imagem, juntas esmerilhadas, na hora de desencaixar, às vezes ela está muito aderente, e aí nós precisamos utilizar alguns recursos, né? Para não utilizar da força. Então, normalmente a gente dá pequenas pancadinhas bem de leve para criar ali pontos, né, em que vai aliviar essa adesão, né, dos materiais. E quando está muito aderido, você não consegue abrir, o que nós fazemos é colocar, às vezes, num banho de ultrassom, né, com água ali, um banho de ultrassom, para ver se consegue soltar, e aí você desencaixa essa vidraria, mas nunca fazer movimentos de força. Outro cuidado importante nos laboratórios para evitar acidentes com os materiais de vidro é nunca manipular esses materiais ou deixá-los na beirada, né, nas extremidades das bancadas. Por quê? Você transita pelo laboratório e acidentalmente você pode esbarrar e derrubar essa vidraria aí no chão ou até mesmo em cima da bancada, né, causando algum tipo de dano, perdendo a vidraria ou algum tipo de acidente, formando esses materiais cortantes. Então, muito cuidado, sempre deixar no interior, né, no meio da bancada para o fundo. Então, rotular bonitinho, saber o que é e colocar sempre ali no fundo da bancada, nunca na extremidade, onde tem maior fluxo de pessoas. Outra questão importante é que o vidro, ele não distingue aparência, né, se ele estiver quente ou se ele estiver frio. Então, esse é um cuidado que se tem que ter, conhecer muito bem a procedência daquela vidraria que você está manipulando naquele momento. O vidro quente tem a mesma aparência do vidro frio. Então, nós precisamos saber que aquela manipulação está vindo de um processo de aquecimento e nós precisamos utilizar, então, uma luva, né, que tem justamente essas propriedades térmicas, né, de reter esse calor, não permitir que ele passe para as suas mãos, para que você possa manipular com segurança, para que não tenha ou não ocorra nenhum tipo de queimadura ou lesão devido à alta temperatura que o vidro possa apresentar. Outro cuidado importante dentro dos laboratórios é o que, como nós já falamos, o vidro ele é quebradiço, então pode ocorrer acidentes de quebra. É normal que vidrarias se quebrem nos laboratórios, né? Devido ao uso, acidentes mesmo de bater, de trincar, choque físico, choque térmico. Todo laboratório ele precisa ter um descarte adequado para o vidro. Nunca se deve jogar vidro quebrado junto com o lixo comum. Nós já tentamos não fazer isso até mesmo nas nossas casas, né? Há recomendações, por exemplo, quando a gente quebra uma garrafa de vidro, quebra um copo, até mesmo para não prejudicar, por exemplo, os coletadores, né? A gente tem que colocar eles dentro de uma caixinha ou imobilizar com bastante papel e jornal, né? Justamente para evitar riscos de corte, tanto para nós que vamos manipular, quanto possivelmente ali para o coletador do lixo, né? Que também acaba pegando o lixo e pode se cortar. Então, no laboratório é a mesma coisa, nós precisamos de um descarte adequado para o vidro quebrado. E além desse descarte adequado, ele tem que estar rotulado, ele tem que estar identificado para a pessoa saber que quando houver quebra de vidraria, é ali que tem que ser jogado e posteriormente é feito o descarte adequado dessa vidraria, tá? Outra questão importante,
o transporte, tá, de vidrarias. Quando a gente está trabalhando com poucas vidrarias, a gente costuma transportá-las simplesmente segurando nas nossas mãos, tá? Quando nós temos volumes muito grandes de vidrarias e que nós precisamos transportá-las, é necessário utilizar, por exemplo, bandejas, igual mostra aqui a figura, essas bandejas de plástico ou bandejas de alumínio, em que você coloca as vidrarias que você vai utilizar e carrega, né, faz uma distribuição de peso, né, e carrega aquela bandeja por maior segurança. Quando o volume de vidraria é ainda maior, o correto é utilizar esses carrinhos em que eles são fechados às suas laterais, né? Eles têm ali um relevo, né? Uma borda que segura a vidraria, você pode colocar, deixa ali equilibrado e empurra o carrinho tranquilamente até o local onde você vai deixar aquelas vidrarias. Outra coisa importante é as vidrarias, elas têm formatos distintos, tá? As vidrarias que têm gargalos, por exemplo, bocas largas, nunca transportar a vidraria segurando pelas bocas, tá? Nem o balão volumétrico segurando pelo gargalo. É importante que você dê firmeza, então a gente sempre usa a mão de baixo como um suporte, né? E nós seguramos a vidraria. O becker, às vezes o becker é largo, a mesma coisa, nós temos que segurar e sempre usar a mão de baixo como um suporte para que não tenha deslizamento, escorregue ou caia no chão e venha a quebrar. Além dos vidros, né, dentro desse conjunto que nós chamamos de vidraria, tem outros aparatos que são feitos de materiais distintos. Por exemplo, hoje se encontra com muita facilidade vidrarias, né, ou esses aparatos de laboratório que são feitos de plástico. Então, por exemplo, provetas, beckers e até balões volumétricos confeccionados em plástico. A principal utilização do plástico é baratear o custo de produção, né, de fabricação desses utensílios. No entanto, a utilização desses materiais plásticos é muito mais limitada do que os materiais de vidro. Né? Por quê? O plástico não é tão inerte quanto o vidro é. O plástico ele pode absorver compostos químicos e, né, ficar impregnados nessa composição do plástico. Pode haver corrosão devido a ácidos ou bases que você coloca nesses recipientes. Então, eles são utilizados para algumas finalidades mais simples, né, do que outras. Nós temos também os materiais feitos em porcelana. Esses materiais são indicados quando se trabalha com elevadas temperaturas ou processos a quente, né? Então, ali nós temos um funil de filtração, funil de Buchner, muito utilizado em filtrações a quente, em que você vai fazer a filtração e aquele produto aquele reagente, produto que você vai filtrar, ele está numa temperatura mais elevada. E necessita que a vidraria também esteja quente, então a gente pode aquecer essa vidraria, ela retém o calor e permanece quente por muito mais tempo, né? Evitando aí variações bruscas de temperatura. Quando você precisa utilizar temperaturas muito elevadas para fazer aquecimento, também se indica porcelana, já que o vidro acima, por exemplo, de 350 a 400 graus, dependendo da composição do vidro, ele já começa a derreter, né? Então, processos químicos que envolvam altas temperaturas, mais de 500 graus, 600 graus, precisam ser conduzidos em materiais feitos de porcelana. O risco da porcelana é o mesmo risco do vidro. A porcelana é um material rígido e pode sofrer algum tipo de pancada, choque físico que venha a formar materiais cortantes. Então, nós temos que tomar cuidado na manipulação desse tipo de material também. Com relação a choque térmico, também deve-se um cuidado, né? Deve-se ter um cuidado para não colocar um material muito quente diretamente numa superfície muito fria, porque senão também pode ocorrer a quebra desse material. Outros materiais muito comuns no laboratório são materiais feitos de borracha, como, por exemplo, as pró-pipetas, né, que são utilizadas ali para sugar os líquidos nas pipetas. Nós temos aqui as estantes de acrílico ou de aço inox. Então, o cuidado que nós temos que ter na hora de manipular reagentes, evitar a queda desses reagentes sobre esses materiais, porque eles podem sofrer corrosão. Nós temos as pinças de madeira, nós temos, por exemplo, garras de alumínio. Então, nós temos uma diversidade muito grande desses materiais. Conhecer a funcionalidade deles, né, e não desviar essa funcionalidade, ou seja, não fazer gambiarras no laboratório,
é muito importante para evitar acidentes. Mais uma vez, no uso de qualquer material de laboratório, a gente não utiliza força. Então, por exemplo, as garras de alumínio são utilizadas para você segurar gargalos ou balões ou prender vidrarias, né? Então, ela simplesmente encosta para prender essas garras. Nós não podemos ficar apertando para garantir que está muito bem seguro, porque aí a gente gera uma tensão e o vidro se parte. Então, é jeito, encostou, você viu que está levemente firme, né? Não vai cair, ok, você já imprimiu a força necessária para utilizar essa garra, por exemplo. Outra recomendação muito importante, né, que evita acidentes de laboratório, não só acidentes físicos, mas nós já comentamos em vídeos anteriores que quando você adentra esse espaço, você está sujeito a, por exemplo, inalar produtos que são tóxicos, a entrar em contato com a sua pele, com produtos que podem ser corrosivos, desidratantes, tá? É fazer a limpeza adequada dessas vidrarias após o uso. Manter as vidrarias limpas, né, você garante que nenhum resíduo químico permaneça nessas vidrarias e que esse resíduo não fique ali por muito tempo e que as próximas pessoas que vão utilizar aquele material não corram risco de promover algum tipo de reação que possa ocasionar algum tipo de acidente. Né? Você pode, por exemplo, não lavar muito bem a vidraria, aquele resíduo que deixa, ele vai reagindo com o vidro e aí uma outra pessoa que vai utilizar, aquele vidro está enfraquecido, ele trinca, ele quebra, né? Então, nós precisamos fazer a manutenção desses materiais. Então, quais são, né, os procedimentos padrões para se fazer a limpeza dessas vidrarias? Aqui, nós vamos discutir os padrões básicos de limpeza, nós não vamos discorrer sobre os diferentes tipos de soluções existentes e para que elas são indicadas, mas sim uma limpeza mais comum que deve ser feita no uso das vidrarias. A gente lava a vidraria como se nós fôssemos lavar uma louça em casa, com um cuidado maior, principalmente para tirar resíduos de detergente, de sabão. Então, toda a vidraria ela deve ser lavada imediatamente, né, após o seu uso. Então, acabei de utilizar, terminei meus experimentos, minha parte experimental, a atividade que eu estou desenvolvendo no laboratório, o que eu vou fazer? Eu vou lavar aquela vidraria, junto tudo numa bandeja, vou para a pia e vou lavar. Como que é feita essa lavagem? A gente utiliza sabão, né, sabão comum, sabão neutro, né, detergente. Nós lavamos, esfregamos, utilizamos esponjinhas, utilizamos esponjas adequadas, com formatos adequados ali para a gente, por exemplo, lavar balões, lavar béqueres. Tá? Então, a gente esfrega, enxágua com a água corrente, bastante vezes para tirar esse resíduo de sabão. É muito importante que não fique resíduos de sabão nessa vidraria. Então, a gente enxágua abundantemente. E, por fim, depois de enxaguar abundantemente com água da torneira, a gente também enxágua de 3 a 4 porções, né, 3 a 4 vezes com água destilada ou deionizada. Lembrando que a água destilada deionizada é uma água mais pura, né, livre, então, de sais, de cloro, sais e outras substâncias que podem conter na água da torneira comum. Né? Então, a gente precisa garantir que esses resíduos a qual nós estamos ali submetidos, né, no uso de água comum, elas não podem ficar acumulados na vidraria. Lembrando que você vai fazer trabalhos com aquela vidraria e tem que evitar contaminações. Caso esse processo simples de lavagem não seja suficiente para tirar a sujidade, né, ou seja, você tenha alguma sujeira mais incrustada, a gente tenta deixar aquela vidraria de molho por algumas horas em água com sabão, né, e aí faz todo o processo de lavagem novamente. E se mesmo assim, só com esse período de molho não for possível tirar essa sujidade, aí a gente parte para procedimentos de limpeza mais agressivos. Dentre esses procedimentos, nós podemos utilizar alguns, né, em linhas gerais. Nós podemos utilizar soluções ácidas, principalmente na limpeza para remoção de resíduos inorgânicos, né, sais que grudam no vidro, óxidos, né, então a gente usa soluções ácidas, seja de um ácido só ou mistura de ácidos, que vão apresentar propriedades de limpeza bem significativas.
né? Se mesmo utilizando essas soluções ácidas ainda permanece essa sujeira, nós temos a possibilidade de usar soluções alcalinas, ali alcoólicas, por exemplo, com hidróxido de sódio e outras composições, que atacam mais diretamente essa sujeira. Qual que é o grande problema? É que soluções alcalinas atacam o vidro. Então, na hora de lavar o vidro com essas soluções, você não deve deixar ele em contato muito tempo, porque senão começa a ocorrer uma corrosão, né, desse vidro e você acaba perdendo as propriedades daquele utensílio, daquela vidraria. E aí o enxágue com solventes orgânicos, né? Muitas vezes, dependendo dos reagentes, substâncias que você trabalha, elas não são solúveis em água, então só lavar com água não é suficiente. É necessário que para tirá-los da vidraria você faça um enxágue com solventes orgânicos. Isso está relacionado com a polaridade das substâncias, né? Algumas substâncias dissolvem mais fácil em solventes orgânicos, outras mais fáceis em água. Tá? Então a gente usa esse enxágue com solvente orgânico, dependendo da natureza da sujeira, né, que está ali impregnada no vidro. Importante, quando nós passamos a utilizar essas soluções de limpeza, nós precisamos ter muito cuidado na manipulação dessas soluções. Lembrando que elas são reagentes químicos, igual nós já vimos em vídeos anteriores, que têm suas propriedades e podem causar algum tipo de dano se não forem manipuladas corretamente. Então, buscar informações sobre as propriedades, as fichas de informação sobre essas substâncias para saber o que fazer em caso de acidente é muito importante também. Outra questão importante para se evitar acidentes em laboratórios é saber utilizar os equipamentos presentes nesse laboratório. Então, aqui algumas recomendações gerais, né, e básicas que a gente tem que ter ao utilizar determinados equipamentos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os equipamentos são caros, então por isso a gente tem que ter o maior cuidado ao manuseá-lo para não danificar as suas propriedades e garantir, né, que outras pessoas consigam usar esse equipamento e que ele dure, então, por muito mais tempo. Outra questão importante é que o mau uso por descuido ou desinformação pode provocar acidentes graves. Então, você não saber para que aquele equipamento serve, tentar utilizá-lo sem consultar a maneira adequada, você pode provocar explosões, você pode provocar rupturas, quebras de peças, incêndios. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer o equipamento, saber o que ele faz e aí procurar informações sobre como utilizá-lo. Dúvida quanto ao uso? Então, você vai utilizar um equipamento hoje, mas você não sabe o que ele faz, para que ele serve. Então, eu vou procurar sempre uma ajuda técnica, seja consultando os manuais de informação do fabricante, ou o técnico responsável, o docente responsável, alguém que tenha conhecimento sobre a funcionalidade daquele equipamento e que você possa, então, consultar. Então, em linhas gerais, temos, né, ao utilizar equipamentos, verificar se o equipamento está ligado na voltagem adequada. Então, é muito importante que você observe ali na tomada, né? Normalmente, hoje, os equipamentos vêm com etiquetas indicando a voltagem, né? 127, 220. Caso não tenha essas etiquetas, procurar no equipamento onde tem essa informação para que você não tenha nenhum dano desse equipamento. Não sei utilizar, vou procurar as fichas, né, os procedimentos operacionais padrões dentro dos laboratórios, que são conhecidos como POPs, né? Normalmente são ali informações imediatas de procedimentos, de como utilizar o equipamento. Na ausência deles, é muito importante ler o manual desse equipamento para assegurar que você vai manipulá-lo e utilizá-lo de forma adequada. Outra questão importante, alguns equipamentos sempre vão requerer a supervisão na hora do seu uso, né? A gente não pode simplesmente colocar as coisas para serem feitas e abandonar. A gente precisa, em algumas situações, alguns tipos de equipamento, principalmente os que envolvem aquecimento, pressão, a gente precisa ter uma supervisão constante para ver se tudo está ocorrendo bem. Esses equipamentos podem apresentar algum tipo de desregulagem, aumentar a pressão momentaneamente, ter algum vazamento de gás, e aí você pode provocar algum tipo de acidente em laboratório. Após o uso, sempre fazer a limpeza e a
manutenção adequada desses equipamentos. Terminei de usar, então aí eu vou desligá-lo da tomada, vou fazer a limpeza para ver se houve algum tipo de sujeira, deixar tudo organizado para que a próxima pessoa, né, venha a encontrar o equipamento em ordem, né, e não ocorra nenhum tipo de acidente para quem for utilizar. Alguns exemplos, né, de equipamentos que se encontram no laboratório, algumas medidas importantes de serem tomadas. Então, equipamentos que envolvem aquecimento. É muito comum nós utilizarmos equipamentos que envolvam aquecimento dentro dos laboratórios. Os riscos ao utilizar esses equipamentos. Queimaduras e incêndios. Tá? Então, próximo desses equipamentos, não é bom ter materiais que peguem fogo, que são combustíveis, né, tomar cuidado no aquecimento de materiais que são combustíveis. Recomendação, para qualquer material que você use com aquecimento e você precise movimentar, transportar, usar luvas térmicas, né, de Kevlar ou Grafatex, aquela luva amarela, né, então justamente para proteger da alta temperatura. E precauções técnicas, é importante evitar pancadas desses equipamentos, choques que possam danificar um controle de temperatura. Esses equipamentos, né, é muito importante utilizá-los sobre supervisão, ou constante, né, ou de tempos em tempos, sempre voltar para ver se o equipamento está funcionando adequadamente. Outro equipamento comum que se tem nos laboratórios que traz um risco significativo são as centrífugas, né? As centrífugas, bom, similarmente às máquinas de lavar, né, são então equipamentos pautados no movimento giratório em alta velocidade, né, e que são utilizados para promover separações químicas, né, separações físicas em procedimentos aí dos mais variados possíveis. Essas centrífugas têm, então, uma rotação muito elevada, e aí o risco de acidente elétrico ou dano físico quando você manipula de forma inadequada esse tipo de equipamento. O que acontece? Eu dei o exemplo ali da máquina de lavar. Quando a sua roupa não está bem distribuída na máquina e ela começa a fazer o processo de centrífuga, né, centrifugar sua roupa, você vê a sua máquina desligar, se movimentar, se deslocar de local. Isso ocorre porque você tem um movimento ali giratório, desenvolve uma força, só que um lado tem uma massa maior do que o outro, então você gera um movimento ali disforme, né, nesse movimento circular. Então, a tendência é que essa força vá puxando, né, a máquina para um lado. Então, você vê a sua máquina andar. Na centrífuga de uso de laboratório é a mesma coisa que acontece. Nós temos que balancear o peso na centrífuga, né? Então, a gente olha a figura ali, a pessoa manipulando um tubo Falcon ali, colocando na centrífuga. Vejam que eles estão em direções opostas e eles devem ter aproximadamente o mesmo peso, a mesma massa. Tá? Para quê? Para que o movimento circular seja balanceado e aí você não tenha deslocamento dessa sua centrífuga. Se ela estiver desbalanceada, o que acontece? Acontece que um lado vai ter um movimento como se fosse uma força, né? Ele, como se momentaneamente ele fosse mais pesado e aquilo pode deslocar a sua centrífuga. Como a centrífuga gira numa velocidade muito, muito, muito elevada, tá? Ela vai chegar num momento que ela vai andar tanto que ela pode cair, que ela pode quebrar, né? E aí o rotor que está girando numa velocidade muito elevada pode se soltar e aí provocar algum tipo de acidente, dano físico. As precauções: balancear todos os tubos ou materiais que você põe na centrífuga para que tenham a mesma massa, tá? Distribuir eles de forma uniforme. Além disso, os tubos que você deve usar, eles devem ser resistentes a esse processo de rotação, tá? É uma força, então eles devem ser resistentes a esse processo, senão eles trincam e quebram dentro da centrífuga, aí ocorre algum tipo de corrosão, pode ocorrer algum tipo de reação, né, sujar e aí formar cacos, tá? Importante, nunca se usa tubos trincados ou quebrados, lascados, né? A vidraria tem que estar em perfeitas condições. Para finalizar, nós temos, por exemplo, um outro aparato muito utilizado, é o bico de Bunsen, também um aparato de aquecimento, utilizado principalmente quando você requer um calor na chama, né? Quais são os riscos de manipular ele de forma incorreta? Queimadura, você pode promover incêndios e pode ocorrer intoxicação. Lembrando que nesse caso é igual ao fogão de casa, né? Nós temos ali o gás natural,
né? Que é utilizado como combustível. Na presença do oxigênio e calor, você tem a chama. Tá? Se você não regular adequadamente a entrada de oxigênio no bico de Bunsen, você vai ter um fluxo de combustível e aí você não vai ter a chama e aquele combustível começa a vazar e quem está no laboratório pode sofrer processo de intoxicação e se ocorrer alguma liberação de faísca, pode haver uma explosão. Então, tem que ter muito cuidado ao utilizar o bico de Bunsen. Se você não está observando nenhuma chama, é importante checar se o bico de Bunsen está fechado, se o registro de gás está fechado, porque caso não esteja, deve estar ocorrendo uma liberação ali, um vazamento de gás, tá? Quando for fazer um processo de aquecimento, sempre que possível, substituir o bico de Bunsen por equipamento que não envolva chama, tá? Principalmente que não envolva chama. Agora, quando você tem necessidade da chama, aí não tem jeito, né? Nós temos que usar o bico de Bunsen mesmo. Precauções técnicas. Verificar se há vazamentos de gás no laboratório, né? Nas linhas de gás ou na entrada ali da mangueira que vai alimentar o bico de Bunsen, tá? Ajustar corretamente o fluxo de gás, não seja nem muito nem pouco, para que a chama não se apague, e evitar o uso próximo a substâncias inflamáveis, né? Álcool ou qualquer substância inflamável. Esse foi só um exemplo de alguns dos equipamentos que nós temos contato no laboratório, mas é muito importante que para qualquer outro equipamento tenha-se a mesma conduta de procurar as informações, de para que ele serve, de como ele deve ser utilizado e se ele está colocado, né, num local adequado. A mesma coisa com relação às vidrarias, né? Conhecer a constituição, o uso, o formato, para justamente saber utilizá-las de forma adequada. Ok? Bom, essa então foi a aula sobre essas manipulações. E até mais.